Quinto dia falando sobre filosofia taoísta, essa filosofia tão simples, tão singular e tão profunda. E nessa quinta aula, eu vou pedir a permissão para vocês para convidar o primo do taoísmo, eu vou chamar o budismo, para falar sobre o ego. Por que eu estou chamando o budismo, um pouco dessa linha budista, para falar do ego? Porque o ego é extremamente importante para o nosso conhecimento. Aliás, ele é tudo para o nosso conhecimento. E a explicação que o budismo traz é muito interessante. Como eles são primos, taoísmo e budismo vêm de uma mesma escola praticamente, vêm de uma mesma cultura. Então eles se conversam demais em muitos aspectos. E falar sobre o ego, eu vou falar sobre os 5 skandhas. E isso vem do budismo. Esses 5 skandhas, Shongya Trungpa, ele fala muito bem, ele faz uma analogia que eu acho ela muito bonita e vou usá-la aqui. É a seguinte, pra vocês entenderem como é que começa o egoísmo e como é que ele se firma. O início é você, um salão, e você dançando nesse salão, mas é tudo uma coisa só. Você e o salão são apenas um, é tudo um. E você está lá dançando por esse salão imenso e se regozijando nessa dança, mas é tudo um. E de repente, no meio dessa dança, você percebe que existe o salão. E aí aquilo te assusta. Esse é o primeiro skandha. Existe um salão. Se existe um salão, então não é tudo único, não é um só. Eu não sou um só. Existe o salão. E aí você fica curioso para perceber quem é esse salão. E aí ele se torna sólido. Houve a divisão. E aí você quer tocá-lo, você quer senti-lo, você quer chamar esse salão para dança, mas você está muito curioso para saber quem é este que não é você. E aí você percebe nessa pergunta, quem é este, quem é ele que não sou eu? Você entra no segundo skandha. E você passa a perceber que se existe ele, existe eu. E quem sou eu? E você começa a se olhar, você começa a se perceber, e você começa a ficar embebecido com essa criação que é você. E aí você vai se tocando, você vai se inebriando com você mesmo, com esse indivíduo que agora você conhece, que é você. Então você entra no terceiro skandha, que é quando você começa a perceber ele e você. Nesse skandha você começa a questionar, começa a argumentar, começa a julgar ele em relação a você. Quem é ele? Quem sou eu? E começam os julgamentos, começam-se as pesquisas, você começa a tentar entender tudo isso. Tudo que era um, agora são 2, ele e eu. Quem é ele? E quem sou eu? E começam a brotar os julgamentos. E aí você começa a analisar ele. E se ele for mal, você o afasta. É o início do conhecimento do ódio.
se o julgamento sobre ele for neutro, indiferente, você age de forma indiferente. Isso é ignorância. E se no teu julgamento ele for bom, você puxa para perto de você. É o início do desejo. Então no terceiro skandha você começa a perceber o que é ódio, o que é indiferente e o que é desejo. E aí você cai no quarto skandha. Nesse quarto skandha, tudo para de ser ação e reação como era. Você não é mais somente intuição. No quarto skandha você começa a racionalizar. Você começa a rotular. Você começa a usar de raciocínio para entender por que aquilo acontece. Por que eu tenho ódio, por que eu tenho desejo, por que eu sou indiferente. Num contexto mais profundo. Por que ele existe separado de mim e por que eu existo separado dele? Então você começa a rotular os seus julgamentos entre bom, indiferente ou ruim. Então você cai no quinto e último skandha, que é a consciência. Quando você passa a ter consciência de tudo isso, você passa a ter consciência do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto skandha. Por que cada um existe? Você começa a ter pensamentos. Você começa a adquirir memórias que vêm do primeiro skandha, do segundo skandha, do terceiro skandha, do quarto skandha. Todo aquele processo de você ir no crescente, primeiro, para o segundo, para o terceiro, aquilo gera memória. E esses pensamentos que você passa a ter com a consciência junto com a memória, geram as emoções. E são essas emoções que geram o seu comportamento no mundo. E aí está solidificado o ego em nós. Quando você passa a ter a consciência total, memórias e pensamentos sobre tudo que lhe aconteceu. E a partir dessas memórias e pensamentos, você começa a julgar o mundo em relação a você. E você começa a gerar comportamentos, interpretações do mundo que são peculiares a você. Então você passa a ter o bom, o indiferente e o mal a partir deste conceito. Deste conceito de julgamento, de racionalização, de consciência, sempre amparado pelos seus pensamentos e memórias. E a sua vida efetivamente começa. Não é uma explicação tão perfeita, tão bonita? Como é que o nosso ego vai sendo construído pouco a pouco, até ele se solidificar dentro de nós, e a partir daí nós passamos a ser um personagem. Porque todo esse processo são como coberturas que você vai colocando sobre o seu eu, sobre a sua alma, sobre o seu indivíduo natural, sobre o seu ser perfeito, sobre o seu eu natural. Cada skandha desse você começa a cobri-lo e escondê-lo. E aí você começa a representar no mundo, através desses 5 skandhas, através da solidificação do ego, você cria um personagem para lidar com o mundo. E é esse personagem que passa a analisar os seus sentidos, através da sua mente, e através dos seus sentidos, conectado, analisado pelas suas memórias, você cria um comportamento, esse comportamento você reage ao mundo, você age no mundo. E a partir disso as pessoas vão te interpretar. E assim está criado o seu personagem, quem você é. Então percebam
que se isto está construído e você hoje é esse personagem pode ser mudado. Como é que ele pode ser mudado? A partir do momento que você interpreta diferente, de forma diferente, os seus pensamentos e emoções. Sendo assim, tudo se muda. Caímos no taoísmo. Tudo está em mutação, tudo é inconstante, tudo está em transformação. Então você precisa sempre estar fazendo essas mudanças. Correto? Esta é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o começo do ego, essa coisa linda, essa analogia tão bonita que Chong nos deixou. Pensem nisso. Bom dia a todos.